Olá, tudo bem? Eu sou o Bento, sou amigo do Raul. Ele me convidou para trazer uma reflexão aqui no canal. A gente vai seguir com a nossa série, né, digamos assim, na parábola dos talentos. Ontem a gente falou sobre aquilo que Deus nos dá. No primeiro vídeo, né, a gente falou sobre aquilo que o Senhor nos dá e pelo qual a gente pode glorificar Ele, né? A gente definiu os talentos meio que como isso, como algo precioso, uma certa riqueza que Deus nos dá, com a qual a gente glorifica Ele. E eu disse que gosto muito da interpretação de que é a nossa própria vida, esse talento que Deus nos dá, né? É a nossa própria vida e aquilo que a gente vai recebendo dele ao longo da nossa vida. E eu queria que a gente adentrasse um pouquinho mais no texto. A gente terminou no versículo 15, né? Onde aquele senhor sai em viagem e deixa essa riqueza com 3 servos, né? Cada um de acordo com a sua capacidade. A gente viu isso também, de que Deus dá exatamente o que cada um deles precisa. O versículo 16, 17 e 18 vão dizer assim: que o que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente queria que vocês imaginassem agora a notícia sendo dada para esses 3 servos de que eles iriam receber esses bens. Então, imaginem que eles estão trabalhando, eu não sei ao certo em que eles trabalhavam naquela época, nesse determinada história que Jesus conta, né? Pode ser numa pescaria, pode ser debulhando trigo, colhendo uvas numa vinha, não sei. Mas imaginem que eles estão trabalhando, esses 3 servos, e são servos já de confiança desse senhor. E começam a rolar algum boato ali de que talvez esse senhor vá viajar. Imediatamente, vocês lembram que eu falei que era comum que quando o senhor viajasse, ele não deixasse a sua riqueza parada, mas entregasse essa riqueza para que eles multiplicassem essa riqueza. Então, automaticamente, 2 desses servos, né, ficaram extremamente felizes. Desde já, eu imagino que eles já tenham ficado felizes porque eles sabem que eles vão ter que trabalhar com aquilo que o Senhor deixar para eles, mas que eles terão uma recompensa. Só que um desses servos, ele fica amedrontado, ele fica temeroso, porque ele vai receber uma certa riqueza e ele fica, né, imagina o coração acelerado, porque ele vai ter que fazer algo com aquela riqueza. E as ações aqui, a gente vê que a fidelidade e a bondade desses servos, desses 2 servos, a gente vê que o que tinha 5 gerou mais 5, né, fez alguma coisa, fez algum negócio, e o que tinha 2 também gerou mais 2. E isso tudo sem ainda obter a recompensa, eles estão na parte do serviço. Então essa fidelidade, né, desses servos em relação ao Senhor é uma fidelidade que antecede a própria recompensa. Sendo que a gente vê que o servo mau, né, no caso, que é aquele que esconde o seu dinheiro, ele automaticamente está temeroso, né? A gente vai ver nos próximos vídeos o porquê que ele tem esse medo. Mas eu queria que você guardasse isso, que essa fidelidade desses servos são anteriores à própria recompensa que eles vão receber. E a gente viu, né, que cada um deles recebe exatamente o que precisa para fazer com que aquilo lucre. A gente viu que, né, no versículo 14 e 15, Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. E a gente vê que no versículo 16, o que havia recebido 5 e o que havia recebido 2 talentos, os 2 agem de uma forma. Olha o versículo 16 novamente comigo. O que havia recebido de 5 talentos foi negociá-los imediatamente. E no versículo 17, da mesma forma, o que havia recebido 2. Então a gente vê que os 2 agem com diligência. A diligência nada mais é do que esse cuidado aplicado que a gente tem na execução de alguma tarefa. Então, parece que, né, se a gente for ver no versículo 19 depois, a gente vai ver que o Senhor volta depois de muito tempo. E a gente pode achar que esse depois de muito tempo é um chamado à procrastinação, mas na verdade não é. Ele é um chamado exatamente a que a gente seja diligente e que a gente age imediatamente com aquilo que Deus nos deu. A gente vê que a vida, ela passa rápido demais. A gente viu que esse talento, né, pode ser interpretado como a nossa vida. E a vida passa rápido demais. E se a gente não para viver a nossa vida, a gente acaba perdendo o nosso tempo. Quem falou isso foi Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado, mas eu gosto muito dessa frase porque ela exemplifica exatamente isso. Às vezes a gente deixa o nosso trabalho para depois, a gente deixa as coisas que Deus nos dá para fazer para depois,
porque vai passar muito tempo, o Senhor não volta de viagem ainda. Mas a gente vê que não, que realmente, ah, né, a parábola das 10 virgens que vem antes dessa parábola fala sobre vigilância e essa fala sobre trabalho justamente para que as duas coisas caminhem juntas, para que a gente não se esforce tanto de trabalhar sem ter essa perspectiva de estar atento ao Senhor voltando, mas também que a gente não simplesmente fique só atento ao Senhor voltando, sem trabalhar ou deixando de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E o versículo 18 vai falar sobre o servo que escondeu o dinheiro. O que menos recebeu, recebeu apenas um. Ele cavou na terra e escondeu esse dinheiro. Então, como é que a gente vai esconder a nossa vida, esconder nossos talentos, né? Qual o sentido disso? A questão é que nessa época isso seria considerado prudente. Esconder essa riqueza seria considerado prudente. A gente vê, inclusive, tem uma outra parábola, né, sobre alguém que acha um tesouro no campo. Né? Então, esse tesouro no campo, talvez, né, meio que escondido no campo, ele esconde o tesouro no campo novamente, para que depois ele voltasse, comprasse o terreno e obtivesse o tesouro. Né? A gente vê que era algo comum na época, né? Não era estranho para esse pessoal que Jesus estava contando a parábola, eles ouvirem isso, que ele enterrou o dinheiro. Mas a questão aqui não é que ele enterra o dinheiro, né? Enterrar o dinheiro não é o problema. No contexto é o problema. Mas a questão é que o dinheiro não é dele. A questão é que aquilo que a gente recebe de Deus não é nosso, é do Senhor. Por isso que a gente vê que o servo aqui vai ser chamado lá na frente de mau e preguiçoso. Porque aquilo que ele recebe aqui não é meramente dele, mas é do Senhor e ele tem que trabalhar com isso. Então aqui acontece uma desobediência, mas uma desobediência passiva, uma desobediência que se omite em vez de ativamente fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça com aquilo que Deus deu para ele.